Então, professor, para a gente resolver aqui o circuito RL, o primeiro passo é a gente determinar a equação diferencial que representa a corrente em relação ao tempo. A gente utilizou as leis de malhas de Kirchhoff, relacionando toda a tensão no circuito, fazendo a substituição do valor, onde a gente sabe que a queda de tensão no resistor é R vezes I, e onde a queda de tensão no indutor é L dI dt. Fizemos a substituição então desses termos, simplificamos aqui dividindo todos os termos por L e substituímos os valores que foram dados no exercício. Com isso a gente chegou à equação diferencial 20 é igual a dI dt mais 40i. Ou uma outra forma de se escrever, dI dt mais 40i é igual a 20. É uma equação diferencial porque dentro dela eu tenho a derivada da função e a própria função aqui da corrente. Para a gente resolver ela, que é a questão B, e achar a expressão que representa aí essa função corrente em relação ao tempo, a gente vai utilizar a transformada de Laplace. E a transformada de Laplace é um método que a gente usa para transformar uma função que está no domínio do tempo para uma função no domínio imaginário, voltar ela para o domínio do tempo e facilitar aí todo o processo de cálculo. Sabendo então que cada termo dessa equação ele é representado de uma maneira no domínio complexo, a gente fez a substituição para cada termo e chegou então a uma função no domínio complexo que representa a corrente em relação ao tempo. Para simplificar mais ainda, no momento de fazer a antitransformada de Laplace, a gente vai quebrar essa divisão que a gente tem, essa fração que a gente tem, em duas mais simples e que nos possibilitem fazer essa transformada de volta. Frações conhecidas. Para resolver isso, a gente faz o método de frações parciais e consegue determinar então duas frações que representam essa mesma fração inicial. A gente consegue ter duas frações aqui, a soma de duas frações que representam o mesmo valor. E com essas duas frações conhecidas, tanto na forma quanto no domínio do tempo, quanto na forma no domínio complexo, a gente consegue voltar ela para o domínio do tempo. Aplicando a antitransformada, então, a gente tem que a função I de t no domínio do tempo mesmo, I de t, é 0,5 menos 0,5 exponencial de menos 40t. Então essa é a expressão que representa aí a corrente em relação ao tempo. O próximo exercício, ele pede para a gente verificar se a solução encontrada ela é verdadeira para a equação diferencial. Então basta a gente pegar a equação diferencial que a gente tem no início e substituir os valores que a gente encontrou para essa função i. Então eu tenho que a derivada da função i mais a própria 40 vezes a função i é igual a 20. Resolvendo os cálculos, a gente chega na igualdade. O exercício D, ele pede a tensão ou a função de tensão no resistor, que é igual a R vezes I. Então a gente pega o valor do resistor vezes a função I encontrada e chega então na expressão que representa a tensão do resistor em relação ao tempo. E a questão C é a tensão do indutor em relação ao tempo. Basta também fazer a substituição de valores, onde a gente tem o valor L, que é o valor do indutor, e a derivada da função I encontrada anteriormente. Fazendo a substituição de valores, a gente chega na expressão que representa a tensão no indutor em relação ao tempo, que 5 exponencial menos 40t. E para finalizar, seguem os gráficos obtidos aí da tensão do indutor, da tensão do indutor, da tensão do indutor, da tensão do resistor e a própria função da corrente em relação ao tempo. Segue o nosso gráfico da tensão pela corrente. Podem ver aqui, o nosso I de T é amarelinho, o nosso U de R é o vermelhinho e o nosso U de L é esse azulzinho aqui, como mostra na figura. O nosso I de T, ele saiu do ponto zero e foi até mais ou menos 1 e permaneceu contínuo aqui, como mostra na figurinha essa linha laranja. O nosso U de R
ele saiu também do ponto 0, subiu até 5 e permaneceu contínuo aqui, como mostra a linha vermelha. E o nosso U de L, ele saiu aqui do ponto 5 e a tendência dele foi a 0 e permaneceu contínuo aqui, como ilustra essa linha azulzinha.